Oi, turma. Eu me chamo Fabrício Viana Almeida. Eu sou mestrando do Prof. História pela Universidade Federal do Tocantins, campus Araguaína, e este vídeo faz parte da atividade avaliativa da disciplina Metodologia no Ensino de História, o pesquisador-professor e o professor-pesquisador, ofertado na modalidade EAD pela Universidade Estadual de Maringá, Estado do Paraná, ministrado pela professora Solange Ramos de Andrade. O objetivo deste laboratório documental é apresentarmos uma proposta de uso de documentos históricos nas aulas de História, trazendo a perspectiva da história local para dentro da sala de aula. O tema desta aula é História Ambiental, o uso de fotografias do Rio Lontra em sala de aula, Colégio Estadual Rui Barbosa, Araguaína, Tocantins. Segundo os PCN de História, utilizar documentos históricos na sala de aula requer do professor conhecer, recriar, avaliar e reconstruir metodologia do saber histórico para a situação de ensino e aprendizagem. Os documentos históricos, assim, assumem um papel importante como ferramenta pedagógica, pois proporcionam uma aula dinâmica, flexível e de muito aproveito para o professor de História e alunos. Segundo Schmidt, 2009, o estudo com a história local ajuda a gerar atitudes investigativas criadas com base no cotidiano do aluno, além de ajudá-lo a refletir acerca do sentido da realidade social. Já Sergi, 2013, entende a história local como uma busca do particular e do diferente, daquilo que diverge e relativiza histórias e identidades mais amplas como a nacional. A imagem é como um recurso de grande auxílio para o historiador. Através de fotografias que retratam períodos do passado, podemos ter um padrão ou uma forma de noção de como era a paisagem de forma natural em um determinado tempo e fazer uma comparação com hoje. Contudo, notamos que ocorrem modificações na natureza ao longo do ciclo, em razão da ação humana ou da própria natureza. Uma das preocupações que nos chama a atenção na contemporaneidade é a tensão entre crescimento econômico e meio ambiente presente no contexto da história da cidade de Araguaína, Tocantins. O Rio Lontra, seu principal rio, encontra-se atualmente poluído. Sendo assim, o ensino de história, aliado à história ambiental, permite enxergar as mazelas sociais abertas pela degradação ambiental e pela punhagem econômica. A história ambiental, que é a minha linha de pesquisa, é um campo relativamente recente na história e começou a estruturar-se no início da década de 1970. A história ambiental, ela estuda as compreensões, os discursos, as explicações que as pessoas elaboram sobre a natureza e sobre as mudanças ambientais. Nesse sentido, destacam-se o trabalho de José Augusto Pádua, que pesquisou o pensamento e a crítica ambiental no Brasil escravista, e de Luiz Andrade Franco, que estudou a trajetória e as ideias de alguns intelectuais brasileiros que se preocuparam com a relação do homem e a natureza. A cidade de Araguaína, Tocantins, onde está situada a escola que será objeto de nossa pesquisa-aula, localiza-se na região norte do estado do Tocantins. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população estimada era de 170.500 habitantes. A cidade de Araguaína, Tocantins, encontra-se às margens do Rio Lontra e é interconectada por vários córregos, sendo de maior relevância o córrego Neblina, que drena a região do núcleo de maior ocupação de comércio da cidade, considerado um verdadeiro esgoto a céu aberto. A cidade de Araguaína é a principal cidade do norte do Tocantins e a segunda maior do estado. A economia da cidade é apoiada basicamente na área de serviços e da agroindústria. Através da pesquisa-aula, tentaremos mostrar a importância que o Rio Lontra tem para a cidade de Araguaína, Tocantins, já que os primeiros habitantes instalaram-se em seu entorno. O Colégio Estadual Rui Barbosa, local desta pesquisa-aula, teve sua criação nesse processo de modernização e progresso no ano de 1965, pela qual estava passando a cidade de Araguaína, Tocantins. Construída com a função de atender os filhos dos operários da rodovia Belém-Brasília, a escola está localizada no setor oeste da cidade de Araguaína, na rua Tomás Batista. Trata-se de uma escola de ensino médio de tempo integral. No censo escolar de 2018, a escola contava com mais de 250 alunos, oriundos de locais próximos ao Rio Lontra,
como Nova Araguaína, Lago Azul, Centro-Oeste e Bairro JK. A escola conta com mais de 45 funcionários, incluindo direção, coordenação, professores e entre outros. O colégio funciona em um prédio com instalações adequadas, composta por 6 salas de aula, um laboratório de informática, uma biblioteca, setores administrativos, um refeitório, uma sala de recursos multifuncionais, banheiro, pátio coberto e uma quadra esportiva. O perfil socioeconômico dos alunos destaca que a maioria é de família de baixa renda, com pais que frequentaram apenas o ensino fundamental e recebem no máximo um salário mínimo, e trabalham no setor de serviço em lojas diversificadas, e vivem em locais sem infraestrutura necessária para o bem-estar dessas pessoas, com altos níveis de criminalidade, desemprego e venda de drogas. A metodologia de pesquisa que utilizaremos terá abordagem qualitativa, tendo objetivos exploratórios, utilizando os procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental de fotografias. Para essa proposta de pesquisa-aula, será fundamental selecionarmos as fotos. Elas precisam ser datadas e reproduzir cenas e personagens em um quadro que possa ser reconhecidas e que sejam tratadas como fontes históricas confiáveis. A seleção dessas imagens, que retratam o Rio Lontra em diferentes temporalidades e espaços na cidade de Araguaína, o primeiro ponto a ser levado em conta é a escolha de imagens que retratam cenas fortes, que sejam representativas, capazes de causar um impacto visual para deixar os alunos curiosos e motivados, bem como as mesmas deverão trazer informações subjetivas sobre a temática da história ambiental para gerar questionamento pelos estudantes no ato de sua análise. A pesquisa-aula deverá ocorrer com os estudantes do ensino médio. O laboratório documental deverá ocorrer em 2 horários da disciplina de História, com 100 minutos de duração. No primeiro momento, deverá ser ministrada uma aula expositiva, dialogada, com finalidade de explicar aspectos da história da nossa cidade, Araguaína, aspectos da história ambiental e sua aproximação com o ensino de História, e de que forma se dará a estratégia de ensino com o uso de fotografias que possa favorecer a aprendizagem histórica, tendo como objeto da pesquisa o Rio Lontra em diferentes temporalidades. A estratégia de ensino na qual utilizaremos é a produção de um texto livre sobre a temática que envolve a história ambiental e o Rio Lontra na cidade de Araguaína, com o uso de fotografias de diferentes temporalidades. Os critérios usados para a escolha dessas fotografias são aspectos de temporalidade, apontamentos de impactos ambientais como assoreamento, poluição, supressão vegetal das margens do rio e aspectos de sociabilidade entre a natureza e a sociedade durante diferentes épocas. A proposta ao estudar a história local é apresentarmos fotos do mesmo lugar em momentos diferentes. Serão utilizados 8 fotografias, sendo que 4 delas, as mais antigas, fazem parte do acervo das monografias de geografia que se encontram na Biblioteca da Universidade Federal do Tocantins, campus Araguaína. A utilização dessas fotografias parte da ausência das mesmas nos arquivos próprios da graduação em História. Essas fotografias possuem uma datação aproximada e todas são registros de autores desconhecidos, as fotografias antigas. As demais fotografias são de atividades de ações sustentáveis realizadas pelos alunos do Colégio Rui Barbosa. A escolha dessas fotografias e desses documentos parte do princípio que as fotografias atuais elas podem também ser utilizadas como fontes documentais, já que a própria escola pode ressignificar o uso dessas fotografias em sala de aula. Com a ajuda da direção e coordenação do Colégio Rui Barbosa, foi conseguido um pendrive, principal suporte usado para arquivamento de fotos da escola, na qual essas fotografias passaram por um processo de seleção, e essas fotografias são de ações sustentáveis que a escola realizou durante o ano, durante um período de 2016 a 2018 também. E essas fotografias elas serão agrupadas
em quatro duplas de fotografias, representando o Rio Lontra no município de Araguaína, sempre fazendo associação entre passado e presente. A dinâmica da aula consistirá na separação de 4 grupos de alunos, selecionados via sorteio, onde cada um receberá 4 duplas de fotografias em folha 4 colorida para destacar as características e sua própria análise. O aluno vai analisar essas fotografias e depois vai fazer um texto sobre essa análise. Com base nessas duplas de fotografias de 2 períodos distintos, os estudantes deverão identificar o espaço e as mudanças, além das diferenças entre fotos mais antigas e fotos atuais. Outro ponto para os alunos considerar é em relação quanto à sua construção, a construção da fotografia em si. Os alunos terão que analisar aspectos plásticos, sua forma, suas cores, sua iluminação e a composição da fotografia. Logo após essa etapa, cada grupo produzirá um texto e no final ocorrerá a socialização e a apresentação dos trabalhos em sala de aula. Para que essa atividade tenha maior aproveitamento, os trabalhos deverão ser apresentados para toda a escola, numa data especial, preferencialmente ligada à natureza, como o Dia da Água, do Solo, da Terra, do Meio Ambiente, onde será filmado e disponibilizado na plataforma YouTube, com meio de arquivamento e disseminação de informações, para que seja utilizado como estratégia de ensino por outras escolas. Dessa forma, assim, fazendo a aproximação do ensino de história com a história ambiental. Agora eu vou explicar de forma bem didática o que eu propus para essa aula. Essa aqui é a metodologia na qual utilizaremos. Iremos explicar na aula os documentos históricos, um pouco da história da cidade de Araguaína. A cidade de Araguaína vai se desenvolver às margens do Rio Lontra e Araguaína vai passar por uma série de processos e mudanças ao longo do tempo. E um dos principais processos e mudanças ao longo do tempo é a construção da rodovia Belém-Brasília. Eu acho que vocês devem estar escutando ao longo do vídeo vários sons de carros. A cidade de Araguaína é a cidade que tem um movimento bastante grande de carretas que passam próximo à rodovia Belém-Brasília. Tá certo? Vamos explicar um pouco sobre a imagem, fotografia em sala de aula e o Colégio Estadual Rui Barbosa. O Colégio Estadual Rui Barbosa, sua criação em si, a sua origem está voltada ao processo de desenvolvimento na qual a cidade de Araguaína foi passando em si. Agora vamos para o nosso foco, as fotografias. Como eu expliquei, são 4 duplas de fotografias, sempre fazendo associação entre presente e passado. Na primeira dupla de fotografias, iremos citar a construção da usina do Corujão. A primeira fotografia que nós temos como exemplo é a da usina do Corujão. A usina do Corujão ela vai ser construída na década de 1970, nesse processo de desenvolvimento na qual estava passando a cidade de Araguaína, Tocantins, e a construção da rodovia Belém-Brasília. Ela foi construída com finalidade de produzir energia para a cidade em si, mas o seu processo de construção vai causar uma série de impactos ambientais. Por quê? Porque o Rio Lontra vai ser represado. E com o represamento do Rio Lontra, vai surgir, na segunda dupla de fotografias, que é 3 e 4, o Lago Azul. O Lago Azul surge desse represamento das águas do Rio Lontra. E para a construção desse Lago Azul aqui, uma série de modificações vão acontecer no município. Porque uma grande quantidade de árvores vai ser retirada, o solo vai ser removido, espécies de animais vão perder o seu habitat. E essa fotografia aqui vai retratar muito bem, porque é bem no início da origem da construção do lago, e aqui já outra modificação que o Lago Azul irá passar, que é a construção de uma ilha artificial para realizar lazer, turismo. Ou seja, os processos de modificações vão continuando em si.
Na terceira dupla de fotografia, que retrata o córrego Neblina, a primeira fotografia é uma fotografia que retrata a inundação desse córrego no período chuvoso. Já na segunda, retrata o processo de construção do córrego, de um canal, porque atualmente esse córrego, ele corta a região central aqui da cidade de Araguaína e ele recebe dejetos de esgoto de hospitais. É um verdadeiro esgoto a céu aberto. E vai fazer esse processo de análise. A quarta dupla de fotografias retratam como era utilizado as canoas no Rio Lontra. No início da década de 1950, 1960, o Rio Lontra era local de transporte de alimentos, de subsistência. E Araguaína vai fazer isso muito bem, porque daqui era exportado alimento para várias cidades. E uma foto mais atual, retratando apenas o Rio Lontra como um local de pesca, para vocês terem uma noção. E era isso que eu queria mostrar nessa aula. Espero ter conseguido chegar ao ponto na qual a disciplina estava pedindo. Muito obrigado por tudo, pelo conhecimento adquirido na plataforma à distância, a professora Solange pelas dicas, e me desculpe pelos sons que estão toda hora, carro passando, carreta passando, é porque a cidade de Araguaína, gente, é o centro econômico da região norte do país. E muito obrigado e tchau.